Bora, meus queridos, vamos lá resolver questões sobre ensaio de CBR ou ISC, Índice de Suporte Califórnia. Começando com a questão da FGV. O ensaio CBR, também conhecido como ISC, é um ensaio utilizado em um corpo de prova para determinar sua classificação granulométrica? Não, granulometria. Sua expansão e penetração, maravilha. Resistência à tração? Não. Índice de liquidez e plasticidade também não, aqui os ensaios de Atterberg lá, os limites de Atterberg. E permeabilidade também não são ensaios para isso. Expansão e penetração muito fácil. O ensaio CBR é comumente empregado em engenharia para controle tecnológico de quê? De materiais granulares, de solos, e não cerâmicas, concretos, madeiras e muito menos metais. Muito simples, né, as questões. O ensaio CBR é adotado em obras rodoviárias com o objetivo de avaliar porosidade de rochas, não, fluidez de cimentos, não, umidade relativa de solos, não, e resistência mecânica dos solos é o nosso gabarito, especificamente a resistência à penetração dos nossos solos. O ensaio CBR, ou ISC, é utilizado para o dimensionamento das camadas de pavimento. Este ensaio é composto de 3 etapas: compactação do corpo de prova, obtenção da curva de expansão e a última etapa, de fato, a medida da resistência à penetração. Então não é grau de saturação, não é consistência nem plasticidade, muito menos índice de fulgor, que é o ensaio lá de materiais asfálticos. Então, portanto, gabarito letra C, essa questão muito fácil também da VUNESP. Em relação à pressão necessária para produzir uma penetração de um pistão em um corpo de prova de solo e a penetração necessária para produzir a mesma penetração numa brita padronizada, é o conceito de CBR ou ISC. Veja que grande revisão para a nossa aula teórica. Por exemplo, no serviço de pavimentação, antes de iniciarem os serviços de base e subbase, e sempre que houver mudança da procedência dos materiais, deve-se executar alguns ensaios. Por exemplo, o método para avaliar a resistência do solo à penetração de um cilindro padrão com relação à penetração de uma brita padrão, mais uma questão ISC, gabarito letra A, obviamente aqui cisalhamento é ensaio de solo, mas não é para resistência à penetração. Abrasão Los Angeles é um ensaio de agregado graúdo, para ver a abrasividade, né, a perda de material por conta da abrasão. Ensaio Marshall, misturas asfálticas. Ensaio triaxial é um ensaio de solo também, mas não para medir resistência à penetração. A capacidade de suporte do solo, útil para a interferência da qualidade na compactação das camadas dos pavimentos rodoviários, pode ser avaliada por que ensaio? CBR. O Cone Penetration Test é um ensaio de solo, mas é a penetração de cone, mais utilizado em fundações, né? O SPT é o ensaio mais difundido, avalia a resistência do solo para a cravação de um amostrador padrão, o SPT. Aqui esse Transportation Research Board, TRB, e esse HRB. Eu particularmente nem conheço esses dois ensaios, pelo menos não para concurso público, então a gente fica com a alternativa A, com muita facilidade. A figura a seguir ilustra um equipamento utilizado para ensaio da construção civil. Que ensaio é este? Que equipamento é este, né? Equipamento para ensaio manual de CBR. Dureza Brinell é um material. CPT é para solo, né, como eu disse, mais voltado para fundações, mas também para investigação preliminar de solos. Brinell é de dureza, medida ali em materiais metálicos, né, em aços principalmente. Casa Grande é o ensaio para os limites, né, para a definição dos limites de Atterberg. O índice de suporte Califórnia, também conhecido como ensaio CBR, é útil para o dimensionamento da espessura de pavimento flexível necessária em função do tráfego de uma rodovia a ser construída. Cenário alternativa que indica corretamente quais valores característicos são determinados pelo ensaio de CBR. Granulometria do corpo de prova não é. Limite de liquidez também não. Relação entre a pressão necessária para produzir penetração de um pistão num corpo de prova e a pressão necessária para produzir a mesma penetração na brita padronizada. Já matamos. LL e LP, na verdade, limite de plasticidade de um corpo de prova
Daí nós temos lá o ensaio de rolinho, né? Um ensaio para estabelecer os limites de Atterberg, tanto do rolo quanto o de Casagrande. Limite de plasticidade e limite de liquidez, respectivamente. E umidade ótima e massa específica aparente seca máxima de um corpo de prova. Opa! Beleza, isso daqui também é feito concomitantemente com o ensaio de CBR, mas aqui é um ensaio de compactação. Com relação ao ensaio técnico ISC, popularmente conhecido como CBR, desenvolvido especificamente para o dimensionamento de pavimentos rodoviários, determinar a expansão, julgue o item a seguir. Este ensaio permite determinar a expansão dos solos? Sim, o ensaio de CBR faz parte disso, a expansão CBR. É recomendável que esse ensaio seja feito com no mínimo 3 corpos de prova, utilizando-se amostras indeformadas. Na verdade, o ensaio são feitos com no mínimo 5 corpos de prova, né? Para a gente traçar ali, inclusive a curva de compactação também, no mínimo com 5 pontos. E as amostras são deformadas, tá? Elas não são da mesma forma que foram removidas da natureza. Portanto, aqui, alternativa falsa. 3. A energia especificada para este ensaio é a modificada, com 26 golpes por camada, em um total de 3 camadas. Também falso, porque depende, pelo menos de acordo com o DENIT, de qual é a camada que você está ensaiando. Se é o subleito, subbase, ou se é uma camada de base, por exemplo. Mas o fato é que essa energia pode se modificar de 12 golpes, né, energia Proctor normal, 26 golpes por camada, ou 55 golpes por camada. Proctor normal, Proctor intermediário e Proctor modificado. E são aqui 5 camadas também, e não 3 camadas no ensaio. Na determinação do ISC, adota-se o maior valor obtido nas penetrações, de 0,1 e 0,2 polegada. É isso mesmo, a penetração não muda, muda é a pressão que se teve para chegar naquela penetração. Portanto, aqui, 1 e 4 estão respectivamente corretos. Eu trouxe aqui a NBR que fala, inclusive, 12, 26 e 55 golpes, num total de 5 camadas. O DENIT, ele especifica que cada um para cada camada, subbase, base e subleito. A norma, a NBR, fala o seguinte: posso utilizar qualquer uma das 3 energias no ensaio. Na execução de ensaio índice de suporte Califórnia, ao proceder moldagem do corpo de prova compactado em 5 camadas, a camada deverá receber X número de golpes, caso o ensaio seja o acho normal, intermediário ou modificado. Este método prescreve o procedimento para determinação do índice de suporte Califórnia e da expansão de solos em laboratório, utilizando amostras deformadas, não reusadas, de material que passa na peneira de 19 milímetros com um mínimo de 5 corpos de prova. Excelente revisão aqui, né? Sinal de opção abaixo que apresenta respectivamente esses números, a gente acabou de ver, são 12, 26 e 55, Proctor normal, intermediário e modificado. Pode-se usar aditivo químico em solo para melhorar seu comportamento como fundação de um pavimento, né? O subleito ali, a fundação de um pavimento, podendo aumentar expressivamente o CBR inicial, após mistura do solo com aditivo. Isso é uma prática comum, pessoal. A gente fala, às vezes fala para melhoramento, prática de melhoramento de solo. Você deve ter visto em alguns casos onde a gente distribui ali sacos de cimento, de cal, e são espalhados, misturados no solo antes da compactação, por uma técnica para tentar melhorar suas capacidades de suporte, inclusive, né, determinada pelo ensaio de CBR. Então, a gente pode sim utilizar. Trouxe até aqui um resuminho do professor Medina nos casos onde a gente pode, né, as alternativas que nós podemos ter para melhoramento das propriedades do solo. Está correta essa questão da CESP. Quanto maior for o CBR, já vou aqui porque as questões da CESP geralmente tem esse textinho inicial, quanto maior for o valor do CBR, melhor será a qualidade da jazida em relação à resistência. Bom, em termos de resistência,
sim, quanto maior o CBR, melhor será aquele material daquela jazida. Agora uma questão da Cesgran-Rio de cálculo, essa daí eu acho até que foi bastante puxada, mas veja, quanto vale o índice de suporte Califórnia de um solo para o qual a pressão de carga correspondente à penetração de 0,1 polegada foi de 45,5 kgf por centímetro quadrado. Daí eu precisaria lembrar, bom, essa daqui é a pressão lida, né? Pressão do ensaio. E a pressão padrão? Putz, ele não me deu. Você teria que lembrar que a pressão padrão para 0,1 polegada depende aqui, claro, se eu estou adotando DENIT ou se eu estou adotando a tabela da NBR, mas para ambos os casos daria certo. Veja, a gente está falando, ele falou, a gente sabe que é o maior entre esses dois resultados, entre 0,1 e 0,2 polegadas. Só que, nesse caso, ele falou, olha, o valor que foi obtido, o maior foi o 0,1 polegada, então esse é o resultado do ensaio, e foi de 45,55, então é como se eu tivesse aqui uma pressão de 45,5, né, kgf. Então agora o que eu preciso fazer? Dividir isso pela pressão padrão. Opa, a pressão padrão é 70,31. Então, o meu CBR daria 64,7, de acordo com o DENIT. Se eu quero transformar 45,5, seria, em caso adotando essa conversão, 4,55 MPa. E a pressão da norma é 6,9 MPa para 2,54 milímetros, que seria 1/10 de polegada, né? Portanto, o valor seria 65,9. Então a gente está aqui com dois valores que seriam, pelas duas metodologias, tanto da NBR quanto do DENIT, dariam ali o mesmo resultado. Alternativa D, 65% aqui arredondado. Beleza? Assim a gente encerra então essa nossa aula. Bola para frente e bons estudos.